Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula, referente à nossa série de videoaulas, onde eu estou apresentando as técnicas de demonstração em matemática. Nesta videoaula, especificamente, a gente vai estar tentando responder a essa pergunta: o que é um lema? Por que isso? Por que responder essa pergunta é importante? Em videoaulas passadas, eu venho falando, apresentando o conceito de alguns termos, é o mesmo que definir, alguns termos, apresentando o conceito de alguns termos que toda hora você vai se deparar com alguns deles ao estudar uma teoria matemática. Então, termos estes como definições, teoremas, lemas, proposições, corolários, assim, é uma porção desses temas, e é importante que você saiba o conceito de cada um para você não confundir dentro da teoria. Para você entender que alguns deles foram assumidos como verdade, outros são demonstrados, outros já são pontos iniciais da teoria, são tipo assim, os pilares da teoria, por exemplo, como os postulados ou axiomas. Então, é importante você ter em mente um conceito bem claro de cada um desses objetos, porque volta e meia você está vendo isso no livro, e se você não se der conta desse tipo de coisa, do conceito de cada um deles, você pode estar confundindo uma coisa com outra. Claro que alguns deles até o conceito se confunde um pouco, é o caso do lema. Ele vai se parecer com um conceito que a gente apresentou aí anteriormente, tá certo? Mas em palavras, se eu fosse definir o que é um lema, eu diria o seguinte: um lema é uma proposição preliminar, cuja demonstração prévia é necessária para demonstrar a tese principal que se quer estabelecer. Então vou repetir. Lema é uma proposição preliminar cuja demonstração prévia é necessária para se demonstrar a tese principal que se quer estabelecer. Então, imagine que você está estudando uma teoria, e lá é um teorema muito grande. Aí eu posso pegar e quebrar esse teorema em outros teoremas menores, chamando eles de lema. Então eu falo, se eu demonstrei esse resultado aqui, e esse é parte da demonstração do maior. Então eu quebro ele em dois resultados, e aí quando eu for para o resultado maior, basta eu citar esses caras, para eu não precisar desenvolver um único teorema, sei lá, de 3, 4, 5 páginas, eu posso quebrar. Pô, tá bom, vamos fazer um lema de uma página, um lema de mais uma página, um teorema de duas. Então eu reduzo um pouco. No final das contas, um lema vai ser um teorema. Você pode pegar como a mesma definição. Só que a ideia dele é o quê? É ser base para um resultado mais importante, que às vezes até recebe um nome. Tipo teorema do valor médio, o teorema de Pitágoras, sei lá, talvez você provou algum lema antes que te ajudou na demonstração, tá certo? Então é isso aí. Então, em palavras, lema é uma proposição preliminar, Essa proposição, no caso, gente, é verdadeira, viu? O certo seria botar o lema é um teorema, preliminar, se você for pensar assim, cuja demonstração prévia é necessária, vamos botar assim, necessária para se demonstrar vamos botar assim, se demonstrar a tese, principal, que a gente vai esquecer, que se quer estabelecer. Então a ideia é exatamente essa. Ele é um teorema, só que ele é um teorema que antecede um teorema mais importante. Essencialmente é isso. Ou seja, você poderia ter pulado essa videoaula, você não ia morrer por causa disso. Claro, bastante saber que um lema é um teorema. Imagine o seguinte, vamos pegar aqui um exemplo que eu achei por aí, você deve estar achando outros, mas pode reparar isso numa teoria. Antes de um teorema muito importante, é comum em alguns... não sei se chega a ser muito comum, mas assim, você vai perceber sempre lemas antes de teoremas, e pode ter certeza, esses teoremas costumam ser muito importantes. Pesquise sobre eles que você vai ver que geralmente esses teoremas costumam ser muito importantes. Então imagine que eu quero provar esse teorema aqui. Esse izinho é aquele número lá, eu vou dar um exemplo aqui, I é irracional. Aí você fala, I é?
Que acho é isso, né? Não, esse E aqui, ele é um número que ele tem uma certa propriedade, por exemplo, vou só dar uma propriedade desse cara. Claro, ele tem vários desdobramentos, ele tem aplicações nas equações diferenciais, estudo de séries, um monte de estudos você faz com esse carinha. Então, se eu pegar a função e elevado a x, ele é um número assim como 2, como π, como outros números quaisquer. Ele é um número real, certo? O valor dele, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui a calculadora, ele vale isso aqui, ó. Shift E elevado à primeira, ele vale isso aqui, ó. Aproximadamente. Vou explicar por que aproximadamente. Então, porque ele é irracional. Então, isso aqui seria infinito. Né? Então, talvez esse 8 aqui possa ser um arredondamento, eu não vou garantir, ele pode ser 8 mesmo ou ser apenas um arredondamento. Mas ele continua, ele é irracional. Não é uma fração inteira, da forma A sobre B. Não, inteira não, com numerador e denominador inteiro, tal que você dividir um pelo outro desse cara. Certo? E isso é um teorema. O teorema é importante. Então, esse númerozinho, ele é irracional. Para dar um exemplo sobre a aplicação desse número, é que se você sabe o que é a derivada de uma função, a derivada da função E elevada a x, ou seja, desse número aqui elevado a x, é ela própria. Então essa é a única função cuja derivada é igual a ela mesma. É uma das propriedades desse número E aí. Tá certo? Só que, para eu demonstrar esse teorema, existe um lemazinho que é o seguinte, que é, por exemplo, como é que eu chego a esse valor? Aí a gente pega, e esse lema, ele é importante, que é o seguinte, ó, vai ser igual a 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre n fatorial, mais, ou seja, essa série infinita aqui. Eu vou somando esses caras. Só para lembrar, o que é o fatorial de um número? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 é 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu vou fazer o produto até 1, diminuindo de uma unidade, né? Até chegar em 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 1 é 24. Pronto. E aí vai. Então o fatorial é esse númerozinho. Você deve, né? Se nunca viu, estou apresentando aqui. Ele tem essa propriedade. Ou seja, o que é 10 fatorial? É 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então esse é o fatorial. Então, isso aqui é um lema que, por exemplo, eu uso para chegar nesse valor. Só que aí, eu fico perguntando, poxa, eu tenho à disposição uma calculadora na minha mão. Eu começo a calcular, chega uma hora que minha calculadora não consegue mais me dar dígitos, ela perde a precisão. Aí eu fico na dúvida, poxa, será que esse número é racional? Quer dizer, ele é uma fração, A sobre B, B diferente de zero e AB pertencente a Z, será que tem dois números que eu divido e dá esse cara? Ou será que isso não ocorre, por exemplo, como o raiz de 2? A gente vai até comentar. Então, raiz de 2, ele vai ser diferente de qualquer fração A sobre B. Só estou comentando aqui, gente, meu objetivo não é provar essas coisas, é só apresentar como elas costumam vir e o conceito. Para eu provar isso aqui, exige um certo trabalho. Um certo conhecimento. Não é isso ainda que estou trabalhando. Esse trabalho você vai ter quando estiver estudando, por exemplo, o cálculo diferencial. Tá certo? Esse resultado aqui pode vir lá, sei lá, num livro de análise matemática, por exemplo. Então, quando você estiver lá estudando, você vai ver esse tipo de coisa. Tá certo? Às vezes, você pode não chamar isso aqui de lema também. É como eu estou falando. Às vezes tem um livro que não aborda a palavra lema. Como, por exemplo, você não vai ver o nome teorema, você só vai ver proposição. Como eu expliquei. No contexto de proposição em matemática e não em lógica, a proposição sempre vai ser verdadeira. Ou seja, toda proposição em matemática costuma ser um teorema. A menos assim, eu estou conjecturando algo. Eu falo assim, eu acredito que esse valor aqui, esse resultado aqui seja um teorema. Aí eu crio uma proposição. Do ponto de vista da lógica, ela pode ser verdadeira ou falsa, que eu vou tentar demonstrar ser verdadeira. Para daí, então, eu chamar ela de teorema. Que fique bem claro essas coisas, porque assim, senão pode haver alguma confusão. Você olhar lá uma proposição lá num livro de matemática e falar, ela pode ser verdadeira ou falsa. Será que ela é falsa? Não. Num livro de matemática, as proposições, de modo geral, vão ser verdadeiras. Tá certo? Embora na lógica haja essa possibilidade de você ter uma proposição falsa ou uma proposição verdadeira. Né?
um desses dois resultados e somente um deles, tá certo? Então é isso aí. Então um lema, essencialmente, é um resultado que eu uso para, por exemplo, provar um resultado que eu julgo mais importante. Certo? Por exemplo, talvez esse resultado aqui fosse mais importante que esse. Mas tudo bem, talvez com esse aqui eu não provo o primeiro, né? Não ajuda na prova. Então eu não posso chamar isso de lema, mas eu podia chamar os dois de teorema, sem problema nenhum. Então um lema, né, essencialmente, é um teorema. Tá certo? Então é isso aí. Espero que tenha entendido o conceito. Muito obrigado. Até a próxima.